Vamos falar hoje sobre despertar espiritual? Mas assim, sem misticismo? Vamos, Belinha? Vamos! Vamos então falar o que é o despertar espiritual, alguns sinais de que você está passando por ele. Vou falar também as consequências desse despertar e também vou falar sobre o falso despertar. Pois é. Falso despertar espiritual, isso existe. Eu sou a Gé Jimenez, seja muito bem-vindo aqui ao Visão da Alma. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, olha, fica bem à vontade. Eu sou leitora de registros acásticos e aqui a gente fala sobre espiritualidade, seres cósmicos, estelares e muito mais. E se você gostar desse vídeo, considere se inscrever aqui no nosso canal. Então vamos entender o que é o despertar espiritual. Imagina só você dentro de uma gavetinha bem pequenininha, tentando se adequar ao tamanho daquele lugar, se sentindo meio desconfortável, não se percebendo dentro dessa gavetinha e nem percebendo os arredores, onde existe uma outra gaveta, só que um pouco mais larga, um pouco mais adequada, talvez perfeita ali para o seu tamanho. E a gente não consegue perceber que além dessa outra gaveta maior, tem uma outra maior, maior e maior, dando cada vez mais liberdade ali para o nosso corpo, para o nosso espaço. Despertar é perceber coisas que não percebíamos antes. Sabe aquele aquele sentimento profundo de que algo fez assim um perfeito sentido pra gente? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pronto, é essa a sensação de um despertar. Às vezes a gente pode ter a ideia de que esse despertar espiritual acontece só uma vez, tipo, despertei e pronto. Mas ao longo de uma vida a gente pode ter vários despertares, cada um em uma certa idade, uma fase diferente da nossa vida. Então vamos entender isso aí um pouquinho melhor. O despertar espiritual não tem ligação com nenhuma religião em específico. Se a gente pensar nessa palavra despertar, se a gente pensar nessa palavra despertar, ele traz pra gente uma ideia de sair de um estado de inércia. Já esse termo espiritual pode trazer assim pra gente uma sensação de que tem uma ligação com alguma religião, mas não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Espiritualidade é aquilo que faz sentido pra você. Seja acreditar em extraterrestre, em fadas e duendes, em anjos, em qualquer outra entidade, toda a espiritualidade é válida. Independente de você ter aprendido sobre isso em alguma religião, em alguma crença ou não, a sua espiritualidade é aquilo que vai te ajudar a dar sentido para a vida, para a morte, para o além da vida, para o seu propósito existencial aqui na Terra. Então o despertar espiritual vai estar relacionado com tudo aquilo que te cerca. A gente começa a perceber e se conectar mais com as energias, com o universo. A gente começa a ampliar a nossa percepção e começa a sentir uma maior capacidade de perceber que as coisas vão muito além dessa matéria, desse plano físico. O despertar espiritual é expresso pela consciência de cada indivíduo. E esse processo de ascender para um estado superior de consciência, ele está disponível e é uma ferramenta que todos nós seres humanos podemos acessar. É um processo natural, então, que qualquer ser humano pode fazer, é ampliar a sua consciência, a sua percepção. E aí você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, nossa, eu acho que eu posso estar passando por um despertar espiritual, eu já passei por um. Isso pode estar acontecendo agora com você sim. Às vezes pode parecer até meio bonito, né? A gente ouvir falar, estou tendo meu despertar espiritual agora, falando até com uma certa romantização, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade mesmo, o despertar espiritual, ele é um processo bem difícil e até doloroso, na grande maioria das vezes. Porque ele vai levantar dores, sofrimentos, traumas, medos, decepções, desilusões, frustrações, angústias, e ele levanta mesmo a poeira de um monte de coisa que a gente vai intocando ali embaixo do tapete. Muitas vezes esse despertar espiritual acontece quando a gente passa por um momento que a gente vai lá no fundo do poço. Se você já acessou o fundo do poço, você sabe do que eu tô falando. O despertar espiritual acontece nesse movimento onde a gente aprende com esse fundo do poço e saca que é o momento de sair. Mas não por fuga, a gente sai do fundo do poço porque realmente a gente aprendeu algo. aquele fundo. E aí sim a gente ganha força para ir atrás de nós mesmos, de nos conectarmos novamente com a nossa essência, que nos dá prazer, que nos dá alegria de viver aqui essa encarnação.
Cada um vai ter então o seu processo de despertar, uns mais cedo, outros mais tarde, outros diversas vezes ao longo da vida, então não existe uma regra, cada um tem o seu processo. E a gente vai passando por isso em várias fases da nossa vida também. É importante falar que a gente vai despertando lentamente, é um trabalho que não acontece do dia para a noite, é um trabalho diário de colocar um pouco mais de presença, um pouco mais de percepção no seu dia a dia. E é a partir das escolhas que você vai sustentando essa nova consciência mais expandida. Então vamos ver aqui sinais que você está passando por um despertar espiritual. Você tem mais consciência do que é importante, verdadeiro e essencial para o seu ser. Você fica se perguntando se aquilo que chegou para você é intuição ou paranoia. Aí você descobre que é intuição. Você começa a experimentar mais sincronicidade. Você está mais desperto para suas habilidades e potencialidades. Você não se esconde mais atrás de máscaras. Você é quem você é. Você está reavaliando algumas das suas crenças, algumas crenças familiares. O seu olhar com outras formas de vida fica mais compassivo. Você quer ser mais útil, você faz algumas mudanças de hábitos na sua rotina. Você começa a se lembrar mais dos seus sonhos. Alguns dos seus relacionamentos começam a mudar. Algumas pessoas saem, outras entram. Você pode até se sentir meio solitário. E você não se encaixa mais em alguns lugares que você frequentava e você adorava ir. Como consequência desse despertar, dessas novas percepções, o indivíduo começa a ficar mais alinhado com o propósito dele, com aquilo que realmente ele veio fazer nessa encarnação. Voltando lá naquele exemplo da gavetinha, quando você descobre que existe uma outra gaveta do seu lado maior e mais confortável, o seu corpo, o campo, as situações e o universo trazem um momento de ajuste, a possibilidade de aumentar mais quem você já é em essência. Ou seja, você desperta como um todo. O corpo, o campo, as situações, o universo se mostram todos conectados a você e com o seu propósito. Mas existe aí também um falso despertar. E vamos entender um pouquinho o que é isso. Mas antes de falar do falso despertar, se você tá gostando desse vídeo e se tá me vendo até aqui, vou pedir aqui o seu like, isso é importante demais pra gente saber se você tá gostando do conteúdo, pra gente continuar fazendo assuntos como esse. Então já deixa aqui o seu joinha e confere também se você tá inscrito. O falso despertar espiritual acontece quando colocamos no sagrado uma responsabilidade que cabe só a nós. Então assim, você pode fazer várias práticas espirituais e aquilo não necessariamente resolver a sua dor. Então você vai para os retiros, para as meditações, fazer as suas conexões, as suas orações. E aí quando você volta lá do retiro, da sua meditação, os problemas estão ali na sua casa, os conflitos estão ali. Então o falso despertar espiritual, ele traz alienação e fuga. Você vai para a prática espiritual, faz seus rituais, faz a sua oração, você fala que o divino te ama, que você ama o divino, mas você não se valida. Você diz que está desperto para isso, mas você mesmo não se sente verdadeiramente amado, digno de merecimento. Você não se sente querido, você não tem amor próprio. Então a busca espiritual, ela apoia a sua transformação, mas ela não faz nenhuma tarefa que seja sua, porque cabe a você agir. Você deve intensificar esse seu contato com o divino, com a sua espiritualidade, para essa sua espiritualidade apoiar a tarefa que é só sua. Mas a espiritualidade, ela nunca substitui essa tarefa. Só você é capaz de fazer e transformar a sua vida. Essa é a real. O despertar espiritual, ele é um trabalho intenso, interno, e como eu falei lá no início do vídeo, não é um evento único e isolado. E a gente vai passando por vários despertares ao longo da nossa vida. A gente tem a consciência tão pequenininha e tão limitada para de fato saber o que é a existência. E a gente não sabe de nada. Mas a gente tem as ferramentas necessárias para ampliar as nossas percepções e fazer esse despertar mesmo, percebendo que existem outras coisas além daquilo que os nossos olhos podem ver. E você? Me conta aqui nos comentários, como estão sendo os seus despertares?